Tudo bem, gente? Paz do Senhor. Estamos aqui novamente no projeto No Gabinete com o Pastor, cumprindo a nossa promessa, né, de falar de 7 temas aí polêmicos para adolescente, mas o tema de hoje não é só para adolescente, jovens, adultos, de maneira geral. Nós vamos falar hoje sobre masturbação. Vem comigo. Então, essa pergunta é muito comum e tem muita gente que pensa que masturbação é coisa só de adolescente, de jovem. Não é não, tem muito homem formado, maduro e casado que está incorrendo nessa prática. Outras pessoas pensam que é coisa só de homem, é outro erro também. Muitas meninas e mulheres também têm essa prática. Então vamos direto ao ponto. Muita gente foge desse assunto porque existem alguns médicos que vai aconselhar, eu sei porque eu já vivi isso aqui em gabinete, né? Já tive essa experiência de pais falando, médicos vão aconselhar esse tipo de prática. Mas eu quero falar no ponto de vista bíblico porque a pergunta é clara. É pecado masturbação? Muita gente corre desse tema e hoje eu quero falar que sim, é pecado sim. E por que é pecado? Antes de explicar o que está orbitando em volta desse tema, deixa eu te explicar uma coisa. Pecado é tudo aquilo que contraria um princípio bíblico. Isto constitui pecado. Então, qual é o princípio que a masturbação vai contrariar? O princípio da sexualidade. Preste atenção. Qual é o princípio da sexualidade que a Bíblia nos ensina? A sexualidade à luz da Bíblia não é autossatisfação. Esse é o primeiro princípio que a masturbação vai quebrar. O princípio da sexualidade bíblica é a realização do cônjuge. Quando a Bíblia diz que o corpo do homem não pertence ao homem, mas pertence à mulher e vice-versa. E você entende, lendo a palavra de Deus claramente, que o princípio é mútuo, isto é, em conjunto. Não é um ato sozinho, um ato egoísta, um ato de autossatisfação. Então a masturbação ela já começa quebrando o princípio da sexualidade quando há uma autossatisfação. Esse é um ponto. Ah, pastor, eu me amo, eu me quero, é porque eu... Então, esse eu me amo, esse eu me amo tanto que você está fazendo amor com você mesmo e não pode. E isso é um princípio do casamento da sexualidade. Aí Paulo vai dizer assim, ó, segura aí você que é solteiro agora, hein? Olha o conselho de Paulo, não ouse desligar o celular. 1 Coríntios, Paulo vai dizer, se você não consegue se controlar, se você não consegue, se conter, case-se. Mas se você pegar o texto bíblico numa versão internacional, vai estar escrito assim, é melhor você casar do que ficar ardendo em desejo, pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Tá tudo pegando fogo, meu Deus do céu, eu não tô me segurando mais, é uma loucura. Ai, gente, me segura que eu vou morrer. Outra coisa interessante é que a mídia, o mundo secular, vende a sexualidade como se fosse um desejo vital. Se você não fizer, você morre. Se você não tiver, você vai cair duro. Aí já viu aqueles camaradas que carregam o caixão? Então eles vendem exatamente essa ideia. Se você não fizer sexualidade, olha quem tá vindo te pegar aí. É mais ou menos isso. Só que a sexualidade não se encontra pela ciência, pela psicologia, por tudo que envolve o comportamento humano, tanto psicológico quanto biológico, num desejo de primeira ordem. Ou seja, você não morre se você parar de fazer sexo. Você não morre se você não tiver a vida sexual ativa. E agora? Você dizer que vai morrer, eu vou morrer, tudo drama, tudo mentira. Que você não morre se você não tiver uma vida sexual ativa. Se você parar de comer, você morre, parar de beber, você morre. Se você parar de masturbar, você não morre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? Então para com esse drama, esse show, que se a Rede Globo TV vai te contratar para você trabalhar na novela. É muito drama, se não fizer eu vou morrer. Mentira, você não morre, porque não é. Outra coisa interessante, em cima ainda da masturbação, é a questão da cobiça. Olha só, o primeiro princípio eu já falei, o segundo princípio é a cobiça. Não, pastor, quando eu faço esse ato, sabe o que eu penso? Que eu tô descendo da montanha-russa lá do Beto Carreiro,
né? Eu penso no meu ventilador, eu penso num pé de alface, como diria o pastor Cláudio Duarte. Você quer que eu acredite nisso, que você se masturba pensando em nada. Não tem como, meu amigo. A masturbação é fruto da cobiça. E aí, a cobiça é perigoso, porque você cobiçando as coisas, a situação, você pode acabar cobiçando o quê? Outra mulher. Pastor, mas se a mulher não for casada, eu já ouvi isso, vocês são muito espertos. Se a mulher não for casada, eu também não sou. O que constitui um adultério, meu amigo? Não é o fato dela ser casada ou não somente, é ela ser sua ou não ser sua. Se ela não é sua esposa, ela não é sua. E se ela não é sua, você está cobiçando o que não é seu. Foi? Uau! É simples, não tem mistério, é muito simples, é muito simples. Então o ato da cobiça também é um outro princípio que a masturbação vai quebrar. Agora, a tensão sexual, como eu disse lá em 1 Coríntios, na nova versão internacional, né? A tensão sexual, ela só é aliviada, o princípio bíblico é dentro do casamento. Aí, um terceiro princípio. Eu falei primeiro que a sexualidade tem que ser mútua, não pode ser uma autorrealização. Tem a cobiça que envolve e a tensão sexual só pode ser aliviada dentro do matrimônio. É isso que a Bíblia nos ensina. Tem uma outra questãozinha interessante que quem tem o hábito de se masturbar sempre, né, vai levar problemas para o casamento. Por quê? Porque a autorrealização é numa velocidade diferente da sexualidade em si. Eu já vi como pastor pessoas casadas que preferiam a autorrealização do que a sexualidade mútua no casamento. Por quê? Porque é vício, é viciante. E a velocidade da masturbação é bem maior do que a velocidade da sexualidade mútua, né, em conjunto ali com o cônjuge. E isso também é um outro problema sério. Aí agora que eu só falei de problema, você deve estar encolhidinho, pequenininho assim, pastor, o que vai ser da minha vida? Como eu faço para vencer essa desgraça? Vou te dar algumas dicas interessantes. Primeira dica, todo o nosso processo mental, ele só acontece ante os nossos sentidos. A gente só processa o que percebe ou o que vive, tá entendendo? Então, 2 sentidos são fundamentais para o processo mental: visão e audição. Vou falar com os meninos, esse zóio grande que você tem, que você vê tudo, já viu? Você procura ver tudo. O processo mental no homem, na sexualidade, é muito maior com o que vê. Logo, esse mundo totalmente corrompido, totalmente erótico, um comercial de manteiga, tem que ter uma mulher quase seminua. Os programas ditos de domingo, né? Programas de família, as dançarinas estão sempre seminua. Você anda na rua, lá no fundo do ônibus tem uma mulher seminua. Tô falando com você que é homem. Você entra na internet, esse dedinho nervoso, Senhor, meu Deus. Você entra na internet, tá lá as mulheres seminuas. Você tá toda hora sendo estimulado pelas mulheres na rua, andando com aquele short, aquelas roupas. Aí esse estímulo constante vai gerar em você a cobiça. Então, cuidado com o que você vê, tenta desviar o seu olhar, faça como o conselho de Paulo, foge dessas questões, porque aí vai ficar mais fácil para você vencer. No caso, é o mesmo problema com as mulheres. Também tem a questão da visão? Tem, mas muito mais a audição, que é o processo mental que mais estimula aí a mulherada, as meninas. Então, cuidado com o que você ouve, com quem você conversa, né? A Bíblia não diz que as más conversações corrompem os bons costumes? Essa conversinha no WhatsApp, essa conversa aqui, acolá, isso tudo vai te estimulando. Então, o estímulo, esse mundo totalmente erótico, ele estimula muito essa prática. Então, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, tá bom? E pra gente fechar aqui, a questão da masturbação é pecado sim, fere alguns princípios, como eu aqui listei, vai te trazer problemas quando você se casar, vai te trazer problemas em diversas áreas da sua vida. E detalhe, tá? Essa prática também é viciante. Tem gente que tá triste, vai se masturbar. Tá feliz, vai se masturbar. Tá com raiva, vai se masturbar. Tá com dúvida, vai se masturbar. Tá com certeza, vai se masturbar. Porque é um vício. Não pode esse vício entrar na sua vida, porque gera muitos problemas no seu casamento. Tá certo assim? Acabou que esse vídeo ficou para os adolescentes, mas certamente vai ajudar muita gente aí, adulto, gente, né? Porque
para esse tipo de problema não existe idade. Existe até um mínimo de idade, mas o máximo eu já vi de tudo aqui nesse ministério. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.